E para todo mundo? Muito bem. Queridos, hoje, nossa aula número 7, a Terra Prometida. E hoje eu vou combinar com vocês uma coisa, eu não vou passar por esse tópico chamado O que vimos até aqui, porque cada domingo que passa, a retrospectiva das outras aulas está ficando muito grande. E aí eu estou quase gastando metade da aula para poder rever as outras. Então, vou deixar esse trechinho para você ler depois, para você retomar. Se você não está acompanhando todas essas aulas, a gente tem um grande privilégio de você poder fazê-lo através do nosso YouTube. Então, se você entrar no YouTube da igreja, procure por esse curso, você vai ver que todas as aulas estão lá. Então, dá para você assistir e complementar, tá bom? E vai ser uma grande bênção. Quero encorajar você novamente, como tenho feito, de usar esse curso como instrumento, por exemplo, para discipular alguém. Se você estiver discipulando alguém, se você conhece alguém que tem o desejo de conhecer um pouco mais da Bíblia de uma maneira simples, esse é um curso que talvez possa ajudar bastante. Então vale a pena, de repente, você mandar o link para essa pessoa, e aí você marca um café para tomar com ela, e aí vocês conversam um pouquinho sobre a palavra de Deus. Ok? Hoje nós temos um desafio ainda maior. Hoje nós temos que ver 2 livros da Bíblia em uma aula. Preparados? Hoje a gente vai passar por Josué e Juízes, tá bom? Vocês vão ver que esse curso ele é assim mesmo, porque as principais bases da teologia bíblica, dessa reflexão bíblica que a gente tem feito, a gente estabeleceu nas primeiras aulas. Então ali a gente basicamente estabeleceu alguns conceitos muito importantes sobre o reino de Deus, o povo de Deus, sobre graça, pecado, obediência, desobediência. E como os irmãos vão perceber, agora, com isso estabelecido, a gente consegue praticamente ler o Antigo Testamento inteiro, só usando esses mesmos óculos que nós colocamos ali no inicinho da nossa leitura. Agora a gente consegue enxergar todo o Antigo Testamento através desses instrumentos, através desses pontos básicos que vão nos ajudar. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a Terra Prometida, sobre a entrada do povo de Deus na Terra e sobre esse primeiro momento em que parece que todas as promessas de Deus agora estão se cumprindo. Parece que todas elas estão chegando à realização. Mas a gente vai perceber e continuar percebendo que as coisas, infelizmente, não caminham exatamente como deveriam caminhar. Vamos orar? Feche seus olhos comigo, por favor. Vamos falar com o Senhor, pedir a graça dele sobre nós, em nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, glorificamos ao Senhor. E agora te pedimos, Deus, que tu fales ao nosso coração, que o Senhor possa nos abençoar nessa aula. Que tudo quanto nós estudarmos aqui possa nos capacitar a entender mais da verdade do Senhor através da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Acompanhe comigo aí. Vamos começar no tópico promessas e cumprimento aí da sua aula para você acompanhar. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, lá em Josué, capítulo 1, que vai ser onde nós vamos começar. O momento que nós estamos da história de Israel, você se lembra, nós estamos depois daqueles 40 anos no deserto, Deus havia trazido juízo sobre o povo, porque por causa da dureza e da incredulidade e a infidelidade do povo do Senhor, Deus então impediu que aquela geração entrasse na terra prometida, só os seus filhos entrariam. Eles então ficaram ali 40 anos, entre andanças no deserto, como uma espécie de disciplina do Senhor devido à dureza do coração deles. Qual o principal momento dessa dureza? O principal momento é aquela cena que acontece quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, e o povo aqui embaixo, o pé do monte, se dava em idolatria e em pecado, em fornicação, e isso desagradou profundamente o coração de Deus, porque Deus chamou Israel para ser uma nação santa, chamou Israel para ser um povo escolhido, e esse povo, que deveria ser um povo escolhido, estava vivendo de uma maneira perversa diante de Deus. Lembra que a orientação da palavra de Deus era: vocês precisam ser santos, porque Deus que tirou vocês do Egito é um Deus santo. Mas o povo do Senhor não estava caminhando assim. O que acontece então é que agora o povo do Senhor estava às portas de entrar na promessa de Deus. E agora o povo está sendo guiado por Josué, que substituiu Moisés nessa tarefa de ser esse condutor, esse instrumento de Deus. E o povo está ali, prestes a entrar na terra prometida, a usufruir das promessas de Deus, o cumprimento de Abraão. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão vai, mas ele não permanece na terra. Isaac, Jacó nascem,
Jacó tem filhos, tem que sair da terra prometida e ir para o Egito. Vive no cativeiro, vive na escravidão. E enquanto eles estavam no Egito, a sensação era: as promessas de Deus não estão sendo cumpridas. Nós não estamos na terra prometida. O rei que está sobre nós é um rei mau, é um rei ímpio, e nós não temos posse da terra. Mas agora parece que as coisas estão entrando nos eixos. Vamos ler então comigo? Nós vamos ler um trechinho maior aqui de Josué, para que a gente possa entender. Uma dica para você é que dá para a gente entender basicamente a estrutura toda de Josué, em especial se você ler os primeiros 2 capítulos e o capítulo 23. Se você ler esses 3 capítulos, você consegue ter a estrutura toda de Josué. Então é bom que você preste bastante atenção. Vamos ler então. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisates com a sola do pé. Presta atenção no versículo 13, ele é importante. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso também é um texto importante. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Imagina então agora Josué recebendo essas palavras, e Josué tem diante de si o rio Jordão. Do outro lado do Jordão é a terra prometida. Você atravessa o Jordão e ali tem todo aquele território, que é o território que a gente conhece como território de Israel. Se você tiver aqueles mapinhas na sua Bíblia, fica fácil você perceber que o rio Jordão ele vem cortando assim o mar da Galileia lá em cima, ele vem cortando toda aquela região, tudo para cá, para a esquerda, é Israel. E o povo está ali, então, prestes a entrar na terra prometida, prestes a dominar essa terra. E é interessante porque Deus aparece, então, a falar com Josué, e Deus diz para Josué agora, para que ele seja forte, seja corajoso, porque você vai dominar essa terra, e essa terra é a terra que eu dei a você. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas eu queria que você chamasse a atenção para isso, para o fato de que quando Deus fala a Josué sobre possuir a terra, Deus garante a Josué algo muito importante. E a garantia é: você não vai dominar essa terra na força do seu braço. É como se Deus estivesse dizendo: você vai dominar essa terra porque eu vou fazer vocês dominarem, porque eu já te dei essa terra, porque esse é o meu plano. Para quem estava na semana passada, você vai se lembrar que eu fiz um comentário dizendo que Israel sempre iria bem nas batalhas em que Deus já havia dito para Israel lutar. Em alguns momentos da história do povo de Deus, o povo de Deus se engajou em lutas que não eram de Deus. Lutas por motivos errados, por motivos de ganância, motivos mesquinhos, motivos idólatras e pecaminosos. Deus garantia vitória naquelas batalhas que Deus havia dito que Israel deveria lutar. Essa era uma delas. Seja forte, seja corajoso. Aqui também tem um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Olhe comigo lá de novo, no versículo de número 8. Quando Deus diz a Josué: não se afaste do livro. Por que esse detalhe é importante? Até agora, nesse momento da história, tinha algum livro aqui? Tinha ou não? Não. É isso aí. Quem falou não? Aqui é... não. É isso aí. Não convicto. Não tinha. Mas agora tinha, não tinha? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia.
conhecidos como Pentateuco, conhecidos como Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são os livros, digamos assim, mais importantes do Antigo Testamento. Porque todo o restante do Antigo Testamento, basicamente, se baseia e tem como fundamento os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali você tem a lei de Deus. Ali você tem a história inicial do povo de Deus. Ali você tem um anúncio sobre quem Deus é. E agora o próprio Senhor está dizendo para Josué: lidere o povo, entre na terra prometida e não se afaste do conteúdo desse livro. Você precisa guardar isso no seu coração. Anda em conformidade com o que está na Escritura. Lembra que eu disse para vocês que Deus governava o seu povo exatamente por meio da sua palavra, não é? E agora essa palavra, não apenas falada, mas também escrita. Perguntinha simples: por que era importante que a palavra de Deus se tornasse um livro? Por que era importante? Fala, gente, fica com medo não. Para deixar para nós, o que mais? Para a gente não esquecer, para não ter alteração, para não perder conteúdo. Muito bom. Como é que é? Porque nem todos iriam ouvir. Eu vou pôr mais uma, para que a gente pudesse consultar sempre que necessário. Tudo que vocês falaram ajuda a complementar. É exatamente isso. Percebe que então agora a palavra de Deus que era falada ao povo de Deus e aos instrumentos de Deus, Deus falava a Moisés face a face. Deus dava instrução para ele. Moisés foi no alto do monte, Deus falou com ele. Está aqui, mandamento número 1, escreve aí. Mandamento número 2, 3, 4, 5, 10. Agora isso está na mão de todo mundo. Agora se tornou um livro. Agora o povo pode consultar a palavra de Deus. Agora o povo pode se guiar pela palavra de Deus. É interessante porque nessa entrada na Terra Prometida, Deus vai cumprir todos os seus propósitos e as suas promessas através desse povo escolhido. E agora, mais uma vez, a gente vê algo importante, porque o povo de Deus, mais uma vez, está sendo liderado por alguém. Você já percebeu ao longo do que a gente tem refletido que desde que o pecado entra no mundo, na verdade, desde antes do pecado, Deus elege, escolhe servos dele para servir como instrumento de liderança no mundo de Deus. Deus cria Adão e Eva e coloca Adão como cabeça dessa relação. O pecado entra no mundo, Deus vai chamar Noé para ser um instrumento para salvar toda a terra, para salvar a sua família e salvar todos os animais. Posteriormente, Deus chama Abraão. Depois de Abraão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, Deus chama José, Deus chama Moisés, Deus chama agora Josué. Deus está guiando o seu povo, mas ele se utiliza, ou Deus age na vida do seu povo através da instrumentalidade de um líder importante. Por que isso é relevante? Porque a gente vai ver mais tarde que esse modo de Deus agir vai continuar por toda a história bíblica. E um dia Deus continuaria a agir liderando o seu povo através de um homem também, mas um homem diferente de todos os outros homens. Um homem perfeito, o homem Jesus. Então esse é o modo de Deus liderar o seu povo. E agora Deus vai cumprir todas as suas promessas. Olhe comigo nos versículos 10 e 11, como é que o povo se prepara para entrar na terra prometida. Diz assim em versículos 10 e 11, então Josué deu essa ordem aos oficiais do povo. Deus fala com Josué, agora Josué fala com o povo. Lembra que a gente tinha comentado sobre o conceito de mediação? Deus e o povo. Mas agora que o pecado entrou no mundo, como é que Deus fala com o povo? Através de um mediador. Através de um instrumento. Homens como Moisés, como Josué, são profetas de Deus. O profeta, lembra que eu expliquei para vocês? É alguém que vai na presença de Deus e que sai da presença de Deus para falar com o povo. O sacerdote faz o movimento contrário, não é? Sai do meio do povo para fazer sacrifícios diante de Deus. Então a gente está vendo exatamente agora Josué agindo como um profeta do Senhor. E ele diz assim para o povo, versículo 11, passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Para que dela tomeis posse. E agora Deus está fazendo algo extraordinário. Assim como Moisés guiou o povo atravessando o Mar Vermelho, agora Josué está guiando o povo atravessando o Rio Jordão. Mais uma vez, Deus está mostrando que as suas promessas serão cumpridas, de que Deus vai cumprir cabalmente as suas promessas,
E Deus vai fazer isso através de feitos maravilhosos. Ele abriu o Mar Vermelho, ele destruiu o poderio do Egito. E agora ele vai fazer o povo atravessar pé enxuto de novo o Rio Jordão e entrar na terra prometida por Deus ao seu povo. Percebe? Todas aquelas promessas estão cumprindo. Eu preciso que você se lembre de uma coisa fundamental nessa altura da história. Quais eram as promessas que Deus tinha feito a Abraão? Quais eram? Me ajuda a lembrar. Isso mesmo. Exatamente essa aí que vocês falaram. Primeira era: vou te dar uma descendência como a areia do mar, ou como as estrelas do céu. O que mais? Eu vou te dar uma terra. O que mais? Eu vou fazer esse povo virar uma grande nação, que é o ponto 1, e eu vou fazer você ter um nome na terra. Mas tem uma quarta. Qual que era a quarta? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão tinha uma promessa. A promessa é: eu vou te dar uma descendência. A sua descendência vai ser numerosa, uma grande nação, um grande povo, como as estrelas do céu. Eu vou te dar uma terra. Vocês vão ter um nome conhecido na terra. E eu vou ser o Deus de vocês. E através de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Lembra, eu preciso ler cada página do Antigo Testamento com a lembrança da promessa que Deus fez para Abraão. Porque é essa promessa que está em curso aqui. É ela que está se cumprindo. Agora a gente está na frente do Jordão e Deus disse para Josué: avisa para o povo que daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. E a promessa vai ser cumprida. Espera aí, Israel é uma grande nação agora, nessa altura da história? Gigante, não é? Enorme. Tinha gente demais ali. Centenas de milhares de pessoas. Inimaginável para o Abraão lá atrás, que imaginava que não ia conseguir nem ter filho. Olha a descendência de Abraão. Tem uma terra maravilhosa na frente delas. Os espias disseram que a terra mana leite e mel, que a terra é maravilhosa. Embora tenha uns gigantes perigosos lá. A terra é maravilhosa. Então parece que está tudo se cumprindo, não é? Tudo se cumprindo, tudo caminhando para se cumprir. E é exatamente isso. A figura de Josué, então, revela para nós que no reino de Deus as promessas do Senhor vão ser cumpridas através desse líder humano. Olha lá nos versículos 16 a 18 comigo, no finalzinho do capítulo 1. Então eles responderam a Josué, o povo: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor. O Senhor está com caixa alta aí na sua Bíblia? Letra maiúscula? Sim ou não? O que eu já te ensinei? Quando aparecer caixa alta é? Qual o nome que está aí? Yavé. Muito bem. Apenas o Senhor Yavé, o teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Apenas esforça-te e ser corajoso. Esforça-te e ser corajoso. Você pode ler essa palavra e pensar: poxa vida, então se alguém desobedecer a Moisés vai ser morto. Isso não é muito pesado? É pesado. Mas por que é pesado? Porque Josué, assim como Moisés, é o instrumento de Deus para falar com o seu povo. O que Deus colocasse na boca deles era a palavra do próprio Deus. Desobedecer a uma ordenança de Deus por meio dele era exatamente a mesma coisa de desobedecer a Deus. Ele é o instrumento. E aqui é importante a gente ter esse foco claro que eu comentei há pouco. A figura de Josué revela que no reino de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas e executar o seu plano através de um instrumento humano. Eu queria muito que você guardasse isso, anotasse isso num cantinho da sua cabeça. Deus vai conduzir o seu povo através de um instrumento humano. Através de um instrumento humano. De um homem escolhido, capacitado e aprovado para aquela tarefa. Ungido para aquela tarefa. Escolhido para aquela tarefa. Deus vai fazer isso ao longo de toda a história. Nós vamos ver agora, assim que a gente entrar no livro de Juízes, que Deus vai fazer isso através de vários servos dele. Através de várias pessoas escolhidas para liderar o povo dentro desse projeto de Deus. Tudo isso é muito importante, porque lá na frente a gente vai entender por que é que Jesus precisou se fazer homem. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto que você tem que ter em mente para as coisas conectarem como um todo. Mas vamos continuar. Deus estava à frente do seu povo agora, e a conquista da terra era uma garantia para Israel.
Afinal de contas, o nome do Senhor seria conhecido em toda a terra como Deus temível, como Deus de aliança. Vamos ler o capítulo 2 agora? Pula para o capítulo 2 comigo. Nós vamos ler do versículo 8 a 11. Olha só que interessante o que esse texto conta para nós. Tá? Vou pegar aí todo o seu conhecimento bíblico. Lembra do contexto de Josué 2? Josué faz a mesma coisa, né, que Moisés havia feito. Vão mandar espias. Né? O espia, gente, é espia mesmo, tá? O significado é esse mesmo. Ele vai lá para dar uma espiada. Tá? Para ver o que está pela frente. Só que dessa vez os espias acabam sendo protegidos por uma mulher chamada Raabe. E ela acaba sendo uma protetora. E Raabe, ela cumpre um papel muito importante nessa história. Muito importante nessa história. Porque ela é uma mulher que não faz parte do povo de Deus, mas que acaba sendo incluída no povo de Deus. E Raabe vai cumprir um papel muito importante em toda a história de Deus, inclusive na família que vai culminar na história do Senhor Jesus. E aqui a gente percebe que Raabe ser protegida e guardada, porque ela protegeu os espias, porque ela entendeu que o Deus de Israel era um Deus poderoso, e ela entendeu que não valia a pena entregar aqueles espias. Ela falou, não, eu não vou entregar, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, porque vocês são povo do Senhor Deus, e o Senhor Deus é o dono da terra. Raabe acaba sendo guardada. Lembra de uma das promessas que Deus havia feito para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Raabe é um dos exemplos de que a salvação do Deus de Israel também está aberta para os povos da terra. Isso começa a ficar claro à medida que o Antigo Testamento vai caminhando. Isso fica evidente. A gente chega no Novo Testamento. Mas olhe comigo então versículos 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. Eles estão lá escondidinhos no terraço. E ela lhes disse, bem sei que o Senhor, olha o nome que ela usa, está em caixa alta ou não? Interessante ela usar esse nome, não é? Esse é o nome pessoal de Deus, é o Deus que se revelou a Israel. Por que ela não usou outro nome? Por que ela não disse apenas Deus no sentido genérico? Deus com letra minúscula, né? Não, ela diz, eu sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. É maravilhoso isso que ela está dizendo, porque os versículos 8 a 9 são uma confissão que essa mulher, que não conhecia o Deus de Israel, que não era uma israelita, que não tinha aprendido a lei de Deus desde a infância, mas que porque ela havia ouvido a respeito da fama desse Deus, o coração dela se quebrantou. Não apenas o coração dela se derreteu de medo, como o povo dela, mas o coração dela se derreteu de medo e de temor e de arrependimento diante desse Deus. Ela diz, eu sei muito bem que o Senhor é o Deus de vocês, Ele já deu essa terra para vocês. O que Raabe expressa aqui no final das contas é de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Eu acho maravilhoso como a confissão dela demonstra isso no final do versículo 11, quando ela diz assim, o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima no céu e embaixo na terra. O que Raabe está dizendo aqui é algo extraordinário, gente. O que a gente está vendo no versículo 8 a 11 é a conversão de uma mulher que vivia no meio de um paganismo, idolatrando vários deuses, e ela está chegando à conclusão, não, os deuses que eu sigo não servem de nada, porque só existe um Deus, acima do céu e embaixo da terra. Esse Deus é o Senhor. Esse Deus é poderoso. Diga, Rosane. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É só assim que a gente é salvo. É exatamente o que está acontecendo. A gente está vendo a manifestação daquilo que Deus fez no coração. Pegando esse gancho na pergunta da Rosane, eu gosto muito de dizer o seguinte, sempre pensa, gente, que a conversão de alguém é como se fosse um iceberg. Pensa num iceberg. O iceberg ele tem basicamente duas partes. Uma parte do iceberg é a parte que a gente vê, não é? A parte que fica em cima da água, não é isso? A segunda parte do iceberg é a parte que a gente não vê,
que é a que fica debaixo da água. Inclusive, a mais perigosa para navegação não é a que fica explícita, é a que fica escondida. Lembra da história do Titanic, por exemplo? Esse era exatamente. Porque lá para baixo, eu posso ter tanto gelo, tanto gelo, tanto gelo, que eu nem consigo imaginar. Talvez o que está explícito aqui seja só um pedacinho, uma pontinha, mas o que está ali para baixo é enorme. A nossa salvação é parecida com um iceberg. Em que sentido? O que a gente vê na vida das pessoas é o que a gente chama de conversão. A conversão é a parte explícita do iceberg. Mas antes dessa conversão se processar, existe algo extraordinário que Deus está operando no coração de cada um de nós, que a Bíblia chama de regeneração. Regeneração é a nova vida, é a nova criação. É Deus nos dando um novo coração. Essa parte a gente não vê. Por exemplo, se eu perguntar para você, quando é que você se converteu? Se você tiver um momento na sua vida que você se lembra da sua conversão, possivelmente você vai saber datar isso. Talvez esteja escrito aí na sua Bíblia. Talvez você saiba dizer, não, converti no mês tal, do ano tal, fui batizado no dia tal. Está até aqui escrito na minha Bíblia. Maravilhoso. Mas se eu te perguntar assim, quando é que Deus começou a agir no seu coração para que você chegasse nesse momento da sua conversão? Talvez aí você já não consiga precisar mais. Você vai dizer, agora eu já não sei mais o dia certinho. Eu sei que naquele tempo ali para trás, Deus estava fazendo coisas no meu coração. Algumas coisas dentro de mim começaram a mudar. Eu comecei a enxergar a coisa de uma maneira diferente. Até que chegou esse dia que eu registro como o dia da minha conversão. Eu, por exemplo, sei precisar muito bem a minha conversão. Fui criado num lar evangélico, mas eu entendo que a minha conversão de verdade aconteceu quando eu tinha 15 para 16 anos, numas férias de janeiro, quando eu estava numa visita na praia com um grupo de jovens da Peniel do Bar Amazonas, e a gente foi numa igreja presbiteriana, num sábado, num domingo à noite, e eu ouvi uma palavra, e Deus transforma meu coração ali. Mas essa é a data que eu sei dar para a minha conversão, é o iceberg em cima da água. Se você me perguntar quando é que Deus começou a operar no seu coração, o iceberg para baixo, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Deus já vinha fazendo coisas tremendas no meu coração naquele último ano ali de 15 anos. Já estava me fazendo ver que aquela não era só a fé dos meus pais, era a minha fé também, mas eu estava lutando contra aquilo, que estava tão confuso no meu coração. A regeneração é aquilo que a gente não enxerga. A conversão é aquilo que a gente enxerga. Aqui nós estamos vendo a conversão de Raabe. Ok? Mas ela mesma diz que à medida que eles começaram a ouvir a respeito da fama do Deus de Israel, o que começou a acontecer com o coração deles todos? Ela mesma diz, o coração deles se derreteu. De quê? De medo. O que é medo, gente? É temor, não é? Às vezes a gente gosta de dizer, medo não é temor. Mentira, medo é temor sim. E temor é medo, é a mesma palavra, não tem diferença nenhuma. Ah, mas eu tenho medo de Deus? Claro que tem, Deus é todo poderoso, pode mandar a sua alma e seu corpo para o inferno. Como não ter medo desse Deus? Ele é um Deus temível. Mas eu não morro de medo e não vivo em medo, porque esse Deus temível me ama. E em Jesus eu sou livre da ira vindoura. Então não vive em medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Mas que ele é temível, é. Tira Jesus da sua frente. Sobra alguma coisa de nós? Sobra não. Jesus é esse instrumento de Deus. É o próprio Deus que nos ama e que nos salva. Muito bem. Vamos caminhar. Olha só que maravilhoso. O nome de Deus, então, se torna cada vez mais conhecido sobre toda a terra. Agora, a gente precisa entender um aspecto importante. Deus deixa muito isso claro para o seu povo. Olha só, eu coloquei dessa maneira aí no seu material. O domínio sobre a terra, os povos que estavam ali presentes, era um cumprimento de Deus sobre toda a impiedade. Isso não era pela justiça de Israel, mas pela santidade do Senhor. Vamos fazer o seguinte, volta lá em Deuteronômio 9 comigo, por favor, porque isso aqui é muito importante. Quando a gente lê essa história, a gente pensa, poxa vida, peraí. Tá, tudo bem, Israel está entrando na terra prometida, eles vão tirar esses povos de lá, vai acontecer uma guerra, pessoas vão morrer. O próprio Deus lembra Israel que nada disso está acontecendo, porque Israel é uma nação, ou um povo, ou uma raça, ou nada melhor do que as outras. Deus lembra Israel, se vocês são assim, vocês são o meu povo, vocês vão entrar nessa terra, não porque vocês são bons, não porque tenha nada distintivo em vocês, mas porque eu escolhi vocês, é diferente. Isso é muito diferente. Porque senão a gente poderia pensar que Israel possuía alguma coisa como nação, como povo, que era diferente dos outros povos. Alguma característica deles que fazia os melhores do que as outras pessoas. Não é isso que a Bíblia diz.
Preste atenção em Deuteronômio 9. Ouve, ó Israel, hoje cruzarás o Jordão, para entrares na terra e expulsares nações maiores e mais fortes do que tu, com cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, os anaqueus, que tu conheces e dos quais ouviste dizer. Quem pode resistir aos anaqueus? Sabe hoje que o Senhor, o teu Deus, é o que vai na tua frente como fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Tu os expulsarás, logo acabarás com eles, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para dela tomar posse. Porque é pela culpa dessas nações que o Senhor as expulsa da tua frente. Preste atenção no versículo 15. Isso aqui é uma martelada no povo de Israel, no povo do Senhor. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração que entras na terra delas para possuí-la, mas é pela culpa dessas nações que o Senhor, teu Deus, as expulsa da tua frente, para confirmar a palavra que o Senhor, o teu Deus, jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E ele repete o versículo 6, é bem forte. Portanto, fique sabendo que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para delas tomar posse, pois tu és um povo muito obstinado. Por que esse texto é importante para a gente entender? Porque o povo do Senhor está entrando na terra prometida. E precisa ficar muito claro que Israel vai lutar batalhas, guerras vão acontecer, pessoas vão morrer. E nada disso está acontecendo, porque Israel é uma nação perfeita. Porque o povo do Senhor fosse um povo melhor, um povo destacado. Não. Isso devia-se a dois aspectos. O primeiro a gente já sabe bem claro, porque Deus havia escolhido um povo para si. Segundo, porque Deus estava trazendo o seu juízo sobre aquelas nações. Porque era o tempo dele trazer o seu juízo. E agora Israel é apenas um instrumento desse juízo nas mãos do Senhor. Deus podia ter trazido seu juízo de outra maneira, como ele trouxe sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, em que ele destruiu aquela cidade com fogo que caiu do céu. Deus podia trazer seu juízo como ele traz de diversas outras formas. Nesse momento da história, Israel é um instrumento nas mãos de Deus. Diga, Mauro. Certamente. Não, é indício não, é a própria realização mesmo. É o primeiro vislumbre de que a salvação que o próprio Deus Todo-Poderoso tem vai se estender aos outros povos da terra. É interessante que a gente vai ver na história que mais tarde Israel vai lutar para entender o seu papel de ser bênção para as outras nações. Vocês se lembram, por exemplo, da história de Jonas? Exatamente. Exato. O livro de Jonas é um livro que vai deixar muito explícito, não é? Lembra do que Deus tinha dito para Jonas? Jonas, eu quero que você vá para onde? Nínive. Eu quero que você pregue lá. Lembra a resposta de Jonas para o Senhor? Deus, eu não quero ir para Nínive, porque eu sei que o Senhor é Deus compassivo. Eu deixei de graça. E o Senhor vai salvar esse povo, eu não concordo. Eu não acho que o Senhor tem que salvar. E aí, Jonas não vai de barco, então Deus manda ele de baleia. Você não quer ir de barco, não? Então, arruma um outro transporte para você. E aí vai chama de baleia, mas a Bíblia não diz que é exatamente uma baleia. Provavelmente. Ele vai de carona com aquele peixão gigante lá, possivelmente um bicho tão grande quanto uma baleia. E estaciona lá e fala, você vai. E quando ele vai, ele prega. E quando ele prega, o povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, o povo é salvo pelo Senhor. Em determinado momento, Israel perdeu a compreensão de que Israel não deveria ser um povo
que iria oprimir os povos da terra, ou vencer sobre os povos da terra, mas ser uma bênção para os povos da terra. Ser um instrumento de Deus para as nações. Você pode pensar, poxa, mas nesse momento da história, Deus está mandando eles dominarem essa terra e subjugar essa terra, e não salvar esse povo. É verdade. Mas a gente precisa se lembrar de Deuteronômio 9, por isso que eu pus essa leitura importante aqui, para você entender. E Deus está dizendo isso para Israel. Eu não quero que vocês entrem na terra. E quando vocês tiverem vencido todo mundo, vocês batam no peito e digam uns para os outros, está vendo? A gente entrou nessa terra porque a gente é justo demais. Nós estamos nessa terra porque nós somos bons, nós somos um povo reto. Esse povo das nações aí, todo mundo é ímpio, nós é que somos bons. Porque não é isso. Pelo contrário, Deus lembra eles, vocês também são um povo duro de serviço, duro de coração. Por que isso é importante, gente? Por causa daquilo que eu venho trabalhando com vocês nessas outras aulas e que é a base para a gente entender o Antigo Testamento. A história da salvação do povo de Deus é uma história pela graça. Ninguém aqui está sendo salvo por obras. Ninguém, ninguém. Já apareceu algum personagem aqui que tenha sido perfeito? Nenhum. Nenhum. Algum homem? Nenhum. Alguma mulher? Nenhum. Todos eles com imperfeições. Um povo duro de coração. Um povo rebelde contra o Senhor. Mas Deus, pela sua graça, salva pecadores. Deus tirou do Egito, Deus agora os faz entrar na terra prometida, mas vai ficar cada vez mais claro para Israel que o maior cativeiro que eles têm não é estar debaixo do domínio de homens, é estar debaixo do domínio do pecado. Esse é o maior de todos os cativeiros. E isso vai ficando mais claro, porque a revelação é progressiva, não é? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e Deus vai deixando as coisas mais claras, mais e mais claras. É isso que está acontecendo aqui. O povo passaria então agora o Jordão, com mais uma demonstração do poder de Deus e da fidelidade do Senhor. Vamos voltar lá para Josué. Agora em Josué nós encontramos Deus manifestando o seu poder, a sua autoridade, os seus grandes feitos. Josué 3, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. O texto diz que agora Deus abre as águas do Jordão. E a palavra do Senhor nos conta, versículo 17 do capítulo 3. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco, no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. A água vinha descendo para o Jordão. Deus parou a água lá em cima. Fez um muro invisível. Fez um limite ali invisível. E essa água travou. O Jordão secou todinho. Os sacerdotes pararam no meio do Jordão e o povo foi atravessando o pé enxuto. Por que essa cena é importante? Por que essa cena ela é muito relevante para nós? Porque ela nos lembra que, mais uma vez, através dos seus feitos poderosos, Deus está conduzindo o seu povo. Vocês vão entrar nessa terra. A batalha não é de vocês. Eu vou à frente. Eu vou dar a vitória de vocês. O que vocês precisam fazer, basicamente? Vocês precisam ser fiéis. Sejam fiéis, obedeçam a minha palavra. Então agora eles estão ali. E eles sabem que o próprio Deus lutará por eles. Olha agora comigo, no capítulo de número 5. Olha que interessante, versículos 13 a 15. Eles estão ali, pertinho de Jericó. Pronto para lidar com a primeira cidade para poder tomar posse da terra. Para poder dominar essa terra. E agora no capítulo 5 acontece um dos encontros mais extraordinários do Antigo Testamento. Porque Josué encontra-se, muito possivelmente, com o próprio Senhor Jesus. Olha o que acontece aqui no versículos 13 a 15. Então Josué, perto de Jericó, levantou os olhos. Olhou e diante dele estava em pé um homem, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Essa cena é maravilhosa. Uma das minhas cenas preferidas do Antigo Testamento. Josué está ali, pertinho de Jericó. Gente, o desafio de Josué era muito grande. O próprio Deus já tinha dito para ele: seja forte, seja corajoso.
O povo repetiu as mesmas palavras: seja forte, seja corajoso. Ele é o líder. Ele vai conduzir o povo. Ele é o chefe. De repente, ele olha e vê um homem muito, muito poderoso. E ele vem com a espada desembainhada. Josué fica meio assim, sem saber que homem que é esse. Nunca vi, não conheço. E já veio com a espada na mão. Josué faz uma pergunta inteligente. A pergunta dele é: você veio ajudar ou atrapalhar? Você está com a gente ou você está com os adversários? Mas é fantástico a resposta que esse homem dá para Josué. Ele diz para Josué: nenhuma coisa nem outra. Eu sou o chefe do exército do Senhor. Eu sou o chefe. Uau! Extraordinário. Qual a reação de Josué? Ele joga o rosto no chão. Ele se prostra em terra, põe a cara no pó. E ele faz a pergunta: então, se você vem da parte do Senhor, o que você me diz? O que você me diz? E é interessante, porque nesse momento, versículo de número 15, o chefe dos exércitos do Senhor repete para ele algo que Moisés havia ouvido lá atrás, quando Moisés estava perto da sarça ardente. Lembra? Não é parecido? Não é a mesma fala? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Vamos pensar. Quem que é esse chefe do exército? Opção número 1. Opção número 1. Ser uma manifestação do próprio Deus, Deus Pai. Mas provavelmente não faz sentido, porque ele diz que ele não é o Senhor. Ele diz que ele é o chefe do exército do Senhor. Diferente. Ele poderia ter dito: eu sou o próprio Senhor. E seria uma manifestação visível do próprio Deus. Isso é possível acontecer? É possível. Já tinha acontecido com Abraão. Lembra quando Abraão recebe 3 homens na casa dele? 2 eram anjos e 1 era o próprio Senhor. Uma manifestação temporária. Quer dizer que Deus tem corpo? Deus é gente? Não. Uma manifestação temporária. Figura humana, pois acabou. Não pode ser. Segunda opção. Talvez um anjo. Provavelmente um arcanjo. Miguel. Talvez. Gabriel. Também não pode. Por que não pode? Porque ele recebe adoração. Josué adora e ele não repreende Josué. Qualquer outro anjo teria repreendido Josué. Lembra quando João, em Apocalipse, cai aos pés do anjo? O que o anjo fala para João lá em Apocalipse? Levanta-se, você é doido. Você não pode. Exatamente as palavras que o anjo usa é basicamente: levanta-te, eu sou conservo teu. Você não pode me adorar. Porque anjos não podem receber adoração. Tem uns povos que gostam de adorar anjo. Não pode, é pecado. Só Deus pode ser adorado. E o anjo lembra João disso: não, levanta aí. Você não pode me adorar, não. De jeito nenhum. Nesse caso não acontece isso. Sim, príncipe é uma das traduções possíveis. Ele recebe adoração. Só que ainda tem mais um detalhe, versículo 15. Porque ele diz para o anjo as mesmas palavras que o próprio Deus havia dito para Moisés na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Santo porque eu estou aqui. Quem possivelmente então é esse homem? É possível que essa seja uma manifestação do próprio Jesus antes da encarnação. É possível. A gente chama isso de cristofania ou teofania. É quando você tem uma aparição corpórea, visível, temporária do próprio Deus. Mas Jesus não tinha se encarnado ainda. Jesus só vai se encarnar muito mais tarde, não é? Jesus vai nascer da Virgem Maria como um bebê. Então, se aqui a gente tem Jesus, e isso não é tão conclusivo, mas é possível, bem possível, a gente já tem o próprio Senhor Jesus aparecendo para Josué. E o próprio Senhor Jesus conduzindo essa história, conduzindo essa batalha. Como o grande rei que ele é desde toda a eternidade. O fato é, Deus está deixando muito claro para Josué que é Deus quem lutará por eles. Josué está pensando: eu tenho alguns homens aqui capazes de embainhar espadas. De repente ele descobre que o príncipe do exército do Senhor está ali com ele. Ou seja, eu tenho uma espécie de realidade que se sobrepõe aqui, não tem? Josué está olhando e vendo um exército humano. Mas por trás de tudo aquilo ali existe um exército celestial. A batalha pertence ao Senhor. Ao Senhor.
Essa é a beleza do que está acontecendo. E agora Israel vai receber a terra de maneira incontestável. Corre lá comigo para o finalzinho de Josué. Josué capítulo 23. O povo entra na terra, tudo acontece. A história de Jericó, você conhece a maneira como o povo vai entrando na terra, dominando a terra, agindo sobre o povo. E agora Josué termina dizendo: muito tempo depois o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor, e Josué já estava velho, de idade muito avançada. E Josué chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes, os oficiais, e disse-lhes: eu já estou velho, de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vós, porque foi o Senhor, o vosso Deus, que batalhou por vós. Foi Deus que batalhou. Vede que vos reparti por sorte as nações que restam, para ser herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande, do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruí. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis. Preste atenção no versículo 7, se estiver com o lápis, rabisca esse versículo aí. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles, mas ao Senhor, o vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. O texto de Josué termina com a convicção de que Deus está dando aquela terra de maneira incontestável para o seu povo. Incontestável. Deus lutou para o seu povo e Deus garantiu a vitória para o seu povo. É maravilhoso, então, agora, porque Deus vai manifestando o seu poder à medida que vai conduzindo o seu povo de maneira vitoriosa. Eles vão ganhando as batalhas, dominando a terra, tomando posse da terra. Mas quando a gente entra no livro de Juízes, a gente percebe algo muito triste nessa história. Porque possuir a terra não garante a paz no meio do povo. Porque o pecado ainda continua no coração do povo do Senhor. O texto de Josué termina: olha, que bênção, Deus deu a terra para vocês, está tudo cumprido, está resolvido, o Senhor cumpriu suas promessas, o Senhor lutou, foi adiante de vocês. Agora, passa comigo um pouquinho para frente, vamos entrar no livro de Juízes, capítulo 2. Se você estivesse lendo essa história pela primeira vez, você terminaria o livro de Josué pensando: que maravilha, todas as promessas de Deus se cumpriram, agora o povo vai viver em paz. Acabou o problema. Ganhou a terra prometida, o povo está lá, Deus lidera o povo através de seus líderes, esses instrumentos que Deus vai levantar. Josué vai morrer, mas Deus vai levantar um outro líder. Está tudo certo, está tudo encaminhado. Foi. Exatamente. Isso que o Sidney falou é exatamente o ponto. Parece que está tudo certo, mas Deus havia lembrado a eles. O que vocês precisam fazer agora para poder ter paz nessa terra? Israel só tinha uma tarefa. Uma tarefa para poder habitar na terra que Deus havia dado em perfeita paz. Qual que era a tarefa? Ser fiel ao Senhor. Só isso. Obedeça a minha palavra. Obedeça a minha palavra. Juízes 2 agora, versículos 1 a 3. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: nunca desfarei a minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, mas não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Por isso eu disse: não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. O anjo do Senhor então aparece a eles ali. E a palavra do anjo foi: a minha aliança com vocês, a aliança do Senhor com vocês, nunca será quebrada.
Mas vocês entraram na terra prometida, o que é que vocês já fizeram? Quebraram a aliança. Eu tinha dito para vocês, vença o povo, expulsa esse povo, derruba os altares idólatras, domine a terra. Por que Deus estava fazendo isso? Porque Israel precisava ser uma nação obediente. Não podia ter idolatria. Por que Deus não queria que o povo dele se desse em casamento com os povos da terra? Simplesmente se desse em casamento. Porque se não houvesse conversão, isso ia acontecer o quê? Alguém se casava com alguém que não servia ao Senhor. Daí a pouco, aquele que servia ao Senhor já não estava servindo ao Senhor, mas servindo a outros deuses. Você entende por que no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que ainda hoje o povo de Deus só pode se casar no Senhor. No Senhor. Crente casa com crente. Ah, mas eu conheço fulano que não era crente, que casou com um crente que deu certo. Pode dar certo, porque Deus pode transformar o coração. Mas não é o caminho. O número de vezes que dá errado é muito maior do que o que dá certo. Não é? Imagina se você decidisse voar por uma determinada companhia e você ficasse sabendo que a cada 10 aviões dessa companhia, 5 caem. Mas eu tenho para você uma passagem de graça para você ir para qualquer lugar do Brasil semana que vem. Você quer? A cada 10 cai 5. Você pode falar, eu não, estou fora. Não, mas peraí, 5 dá certo, por que você não vai? Muitas vezes, quando a gente quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, o nosso argumento é esse. Ah, mas deu certo. Ah, mas funcionou. Ah, mas não foi tão mal. Você está focando nas 5 vezes que deu certo. E as outras 5 que deu errado? Toma cuidado, porque tem gente subindo em aviões que vão cair. Tem gente subindo em aviões que vão cair. O fato é que o povo do Senhor estava cedendo. E agora, nós temos toda uma geração que está rejeitando a palavra do Senhor. Preste atenção nos versículos 10 a 12. Olha só. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração. Agora o povo está morrendo, o povo está ficando velho. O fim da vida está chegando. E olha que trágico que o texto diz para a gente. Surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e a Astarote. Gente, isso é a geração seguinte. Morre uma geração, os filhos já começam a adorar a Baal e a Astarote. Não conhecem as histórias de Deus e se afastaram de Deus. E aqui tem uma lição extraordinária para nós. Porque se essa geração não conhecia sobre o Deus, então o grande problema aqui é a geração que não ensinou. E isso é um lembrete para nós. Porque muitas das vezes o que a gente faz, e aí eu me incluo como pai de 3 filhos pequenos, é que a gente passa a vida toda querendo ganhar o mundo, querendo ser bem-sucedido, querendo ter dinheiro, querendo comprar um carro novo, comprar um apartamento, e a gente se esquece de inculcar nos nossos filhos o evangelho de verdade. Quando eles ficam adultos, eles se esquecem do Deus que a gente serve e vão servir a outros deuses. E a gente fica se perguntando, por que isso está acontecendo? Talvez o motivo seja, talvez, nem sempre é, mas muitas das vezes tenha muita negligência da nossa parte como pais. Será que nós estamos treinando a futura geração? Essa é uma futura geração, a geração seguinte que ninguém sabia das histórias de Deus. Mas espera aí, isso aconteceu tem 40 anos. Tem 60 anos, tem 80 anos. Estava ali, ó. Não sabia. Se não sabia, porque não tinha quem contava. Percebe? Agora essa geração está adorando a Baal. Baal. Entrou na terra por causa de Yahvé. Agora está adorando Baal. Astarote, Deus da terra. Deuses ímpios. Vivendo de vida de pecado. Lambuzado no pecado. Percebe? Era isso, gente. Deus cumpre a sua promessa. Deus não quebra a sua aliança. Mas o povo insiste em viver distante de Deus. É interessante porque agora a gente vai encontrar um padrão aqui. Que é o padrão de queda e redenção, que parece muito claro. Porque lá nos versículos 18 e 19 do capítulo 2, o texto diz assim: quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que o oprimiam e afligiam.
Mas depois da morte do juiz voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, cultuando e os adorando. Não abandonavam suas práticas nem sua obstinação. O livro de Juízes ele tem um padrão. O padrão do livro de Juízes o povo estava mal. Deus trazia disciplina, eles começavam a ser opressos pelos povos da terra. Então Deus ouvia o clamor e o gemido deles, porque no meio do sofrimento eles começavam a orar. Senhor, tem misericórdia, livra a gente, Senhor. Deus ouvia, mandava um juiz, levantava um homem ou uma mulher como Débora, agia com graça, libertava o povo. O povo libertava, o que eles faziam? Eba, vamos fazer tudo errado de novo. E desobedecia o Senhor. Aí Deus trazia disciplina, o povo gemia de novo, clamava por socorro. Deus levantava outro juiz. E a gente vai assim o livro de Juízes inteirinho. É por isso que você conhece um monte de juízes, não é? Vários. O livro de Juízes tem vários nomes. Se você ler depois com calma, você vai perceber isso. Mas aqui parece claro para nós que Deus é um Deus fiel e o seu povo é um povo infiel. E aqui a gente estabelece o padrão da graça de Deus. Porque a graça de Deus superabunda e é restauradora e renovadora e resgatadora de homens e mulheres que vivem em pecado. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Diga, Sidney. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A pergunta do Sidney é interessante, porque à medida que a gente vai caminhando aqui, vai ficando cada vez mais claro que Deus governa o seu povo através de um instrumento humano. Deus usa uma pessoa para poder guiar o seu povo. Olha o que o texto diz. Enquanto o juiz estava vivo, o povo estava como? Bacana. O povo andava na linha. Quando tirava o juiz, o que acontecia? Isso é uma boa lembrança para nós também sobre a maneira como a gente lida com a nossa casa. Quando não tem liderança em casa, quando não tem liderança na igreja, quando não tem liderança na vida, o que acontece? As coisas desandam. Tem que ter liderança. Quem que levantou a mão? Fala, Mauro. Não, o fato é que, se eu entendi bem sua pergunta, em Josué a gente também tem uma liderança bem distribuída. Ele tinha os anciãos com quem ele falava, né? A gente viu isso aqui agora, os oficiais. Ele tinha essa liderança distribuída, que é um padrão que se estabelece em Israel desde o conselho de Jetro, né, para Moisés lá no meio do deserto. O fato de que mais para frente, quando o povo vai pedir um rei ao Senhor, falando com Samuel, que a gente vai ver na próxima aula, se não me engano, se não é na próxima, é na outra, não é tanto que Deus não quer uma figura representativa, porque senão não faria sentido. Deus está estabelecendo uma figura representativa o tempo inteiro. Lá na frente, a gente vai perceber que Israel quer um rei como se fosse assim, dá-nos um rei que não seja o Senhor. É meio que, tanto que o próprio Deus diz para Samuel, Samuel, fica tranquilo, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Não é com você, o negócio é comigo. Exatamente. Mas o problema do Senhor não é com o rei humano, pelo contrário, porque Deus mesmo vai escolher os reis. Ele vai chamar Saul primeiro. Saul, infelizmente, é um rei que se afasta do Senhor, Deus tira seu espírito dele. Então Deus chama Davi. Davi é o grande rei de Israel, é o grande nome que Deus vai chamar. E é exatamente através de Davi que Deus vai chamar um outro rei. É um rei da raiz de Davi, do mesmo raiz de Davi, que é o Senhor Jesus. Né? E que vai ser um rei que vai assentar-se um trono eternamente para cumprir a promessa que Deus tinha feito para Davi. Você vai assentar num trono, o seu trono será eterno. Só que o trono de Davi não foi eterno, porque Davi morreu. Então não se cumpriu essa promessa em Davi. Cumpriu-se quando? Quando Jesus, depois de ressurreto, passou alguns dias com os discípulos e foi assunto aos céus. E assentou-se à destra de Deus Pai, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, onde ele está até hoje, num trono glorioso, reinando sobre nós e sobre o mundo. A promessa que Deus fez a Davi
se cumpre em Jesus plenamente. Jesus hoje está no céu, Deus homem. Jesus não está no céu só espírito não, tá vendo, gente? Jesus se fez homem, nunca deixou de ser homem, nem nunca vai deixar de ser homem. Jesus está sentado em alto sublime trono, governando sobre todas as coisas. Do mesmo jeito que o vimos subir, nós vamos vê-lo descer, porque ele é o Deus homem. Ele é o instrumento glorioso de Deus. Então fique tranquilo que no céu, possivelmente, depois de enfrentar uma fila graciosa, você vai dar um abração em Jesus. Mas é a primeira fila na sua vida que ninguém vai brigar. Olha que coisa extraordinária. Porque todo mundo vai ser crente, santo, restaurado, glorificado. Todo mundo vai ficar falando assim, passa na minha frente. Não, passe você. Ah, que isso? Nós temos a eternidade toda. Né? E é isso mesmo. Né? Isso é muito bom. Vamos terminar. Espera aí, deixa eu me achar aqui que eu tenho 4 minutos. O povo vive na terra prometida, mas não usufrui das dádivas de Deus. Esse é o problema, porque devido à desobediência do coração, então mesmo estando na terra, eles vivem escravizados pelo pecado. Essa é a tensão de Juízes, porque o povo está na terra, mas não vive as bênçãos da terra na sua plenitude, percebe? Porque o pecado tira deles esse direito. O cativeiro, no final das contas, então, gente, não era o Egito. O cativeiro, em última instância, era o pecado. E o Senhor continuava a manifestar os seus atos salvadores através de um servo escolhido e ungido. Aí eu fiz uma lista, não para a gente ler aqui, mas só para te lembrar como no livro de Juízes Deus vai escolhendo pessoas para ser seu instrumento de libertação. Agora, interessante, esses juízes também eram falhos e imperfeitos. Lembra, por exemplo, da história de Sansão? Sansão é um dos juízes que a gente mais conhece a história, não é? Sansão era perfeito? Não. Foi um libertador de Israel? Foi. Deus usava instrumentos imperfeitos para cumprir a sua obra de livrar o seu povo do sofrimento da escravidão. Mas é interessante porque o papel insuficiente desses juízes, o fato deles serem imperfeitos, apontava para o fato de que Deus um dia realizaria a sua salvação de uma maneira plena, através de um homem que não seria imperfeito. Quando Jesus nasce, o anjo diz que Jesus deveria chamar Jesus. O que é que significa Jesus? Alguém sabe? Em hebraico é a palavra Yeshua, Joshua, Josué. Jesus e Josué, a mesma raiz, é o mesmo nome. Sabe o que significa Jesus? Alguém sabe? Yahvé salva. Yahvé salva. Ele veio para salvar o seu povo de todos os seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Deus estava apontando através da imperfeição daqueles homens que era necessário que viesse um outro homem, um outro instrumento, mas que fosse perfeito, para que ele pudesse salvar a todos, verdadeiramente. Verdadeiramente. Irmãos, no Éden, o Senhor governava falando a Adão e Eva e dando a eles domínio sobre a terra, o restante da criação. E o governo de Deus tinha ficado claro, não tinha? No jardim, Deus governava ao chamar Noé para cumprir o seu propósito. Deus manifestou o seu governo a chamar Abraão, ao comissionar Moisés, ao dar os 10 mandamentos no Sinai, na vocação de Josué, e Deus também manifestava o seu governo através dos juízes que eram libertadores. A palavra juízes aqui, quando você estiver lendo, não pensa tanto nos juízes como a figura de um juiz que a gente tem hoje, tá? De alguém que trabalha ali num tribunal, sentado só assinando, não. Os juízes, talvez até um nome interessante para a gente pensar, é que juízes eram libertadores do povo, líderes do povo, que se levantavam como libertadores. Eles julgavam, tinham uma certa liderança e eram instrumentos de Deus de libertação. Não era um juiz como a gente pensa hoje, STF, ou um determinado tribunal, coisa desse gênero, não, tá? Eles eram esses instrumentos de Deus. Através de tudo isso, Deus estava manifestando o seu governo e a sua autoridade. Porque Deus governava o seu povo e governa o seu povo através desses representantes humanos. Mesmo antes da queda, essa era a forma de Deus. Tanto o povo do Senhor quanto os líderes escolhidos, entretanto, eram falhos e imperfeitos. Não havia perfeição neles. O povo ainda vivia sem direção, sem santidade. E olha como é que nós terminamos a história de Juízes. Vá para o finalzinho de Juízes comigo para a gente poder caminhar para o final. O último versículo de Juízes é muito interessante. Porque você vai ali e pensa, não, peraí, mas o povo está pecando, mas Deus está mandando seus instrumentos, as coisas vão se encaixar. Uma hora ou outra a coisa encaixa.
Mas não é. Porque lembra que nós lemos? Quando o juiz morria, o que acontecia? O povo ficava ainda pior. Ainda pior. Olha como termina o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Percebe? Israel não tinha a figura de um rei ainda. A rebeldia tomava o coração do povo. É o que eu respondi agora há pouco, a pergunta do Mauro. O próprio Senhor está revelando aqui no final de Juízes. Um rei é necessário para Israel. Israel precisa de um exercício de liderança ainda mais forte. A gente termina Juízes olhando para a história e pensando, tá tudo ruim. De novo, né? Porque nós estamos nesse dilema, não é? Nesse curso aqui, toda aula a gente fica um pouco feliz e depois a gente fica triste de novo. A gente fala, agora vai, e não vai. Agora vai, e não vai. E esse é o padrão que é estabelecido. E agora a gente sabe que a rebeldia está dominando toda a terra. O povo fazia cada um que lhe parecia certo. Os atos salvadores de Deus no meio de Israel anunciavam um ato salvador futuro. Essa expectativa começa a ser nutrida no coração do povo. Percebe? De que Deus vai manifestar a sua graça através de um instrumento poderoso. Eu queria que você terminasse essa aula então entendendo isso. Imagina que você está em Israel naquele tempo. Toda vez que um juiz morria, o que você começava a sentir no seu coração? Esperança de quê? De que Deus ia mandar outra pessoa. Não, vai vir alguém. E quando vinha essa outra pessoa, o que a gente pensava? É agora. Agora está tudo resolvido. Agora esse novo juiz, esse novo libertador vai trazer paz, paz plena, acabou todos os inimigos. Nós vamos viver na terra que mana leite e mel. Isso aqui vai virar um novo Éden. E aí o que acontecia? O juiz morria. O povo voltava para o pecado. Ficava pior do que antes. Mas a esperança não morria, não é? É exatamente isso que a gente chama de messianismo. Começa a nascer no coração do povo uma expectativa messiânica. Uma expectativa de que um dia, esse libertador não vai morrer. Esse libertador será todo poderoso. Ele vai trazer graça. Ele vai trazer vitória. A vitória vai ser plena. Isso começa a nascer no coração do povo. E a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Amém? Fala. Exato. Só que hoje ele é terrível, né? Porque hoje a gente cultiva uma expectativa messiânica rejeitando o fato de que o Messias já veio, já domina e já governa. Eu disse no domingo passado sobre política. Qual que é o problema nosso hoje de colocarmos nossa esperança em líderes humanos? É problemático, porque a história já mostrou para nós que juiz nenhum, que líder nenhum, humano, imperfeito, vai resolver o problema. Só Jesus pode. Se a gente lesse mais o livro de Juízes, talvez a gente até votaria melhor. Pelo menos a gente pensaria política de uma maneira mais saudável. Né? Não dá, só Jesus pode transformar, só Ele é o Rei. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Pedimos ao Senhor graça sobre nós. Pedimos ao Senhor por uma tarde de paz na Tua presença. E obrigado, Senhor, pela lembrança sempre presente de que é o Senhor Jesus, aquele que veio para nos salvar. Se o Filho nos libertar, então verdadeiramente nós seremos livres. E essa é a nossa fé, a nossa esperança de que Ele já nos libertou. Então, Deus, nos conecte cada vez mais em adoração, em reverência, em temor ao Senhor Jesus, aguardando a vinda gloriosa dele sobre os céus, com poder e muita glória. Te louvamos nesse dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Uma ótima tarde, um ótimo almoço. Quem precisar de mais uma aula aqui, tem essa versão, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.